Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. No nosso devocional de hoje, daremos continuidade ao tema As Leis do Senhor. Então, esse devocional aqui será As Leis do Senhor, parte 2. Bom, como nós vimos ontem, falamos sobre o povo que ficou escravizado no Egito após a morte de José. O novo rei do Egito não conhecia José e passou a ter um olhar mau sobre os hebreus, até mesmo fazendo com que as parteiras, todas as vezes que nascesse um menino hebreu, esse menino deveria ser morto. Até mesmo a palavra do Senhor nos mostra que as parteiras temeram ao Senhor e não fizeram tal coisa. Então, se foi exigido a morte de crianças ali do sexo masculino. Foi quando nasceu Moisés e Joquebede o escondeu por 3 meses e, não podendo mais esconder ele, colocou ele num cesto que ela betumou para que não entrasse água, e Moisés teve o seu destino no Egito, aonde ele foi ali criado, aonde o Moisés ele foi alfabetizado. Como eu disse ontem, isso ajudou muito para que Moisés, alfabetizado, pudesse escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o que nós chamamos de Pentateuco, que são os livros da lei, os primeiros 5 livros da Bíblia. Bom, como vimos no último devocional, o povo ficou 400 anos sobre o poder do Egito, mas sobre eles havia uma palavra revelada. É muito importante a gente fazer essa divisão de palavra e palavra revelada. Se eu ler a Bíblia para você, posso ler de Gênesis a Apocalipse. Se aquilo que eu estiver lendo não estiver é, envolto na revelação do Senhor, essa palavra ela vai ter o poder informativo, mas ela não vai ter o poder do Senhor para que a minha vida seja transformada. Então, palavra revelada é aquela palavra que a mim faz sentido, é aquela palavra que ela é entendida, é aquela palavra que germinou dentro de mim. E essa palavra revelada, ela serve para trazer conforto. Então, se você estiver numa situação muito difícil e eu chegar para você e falar, olha, Davi disse que ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. O Senhor está na sua vida. Se essa palavra ela for só uma palavra bonita para você, você vai ouvir e simplesmente aquela palavra ela vai adormecer, ela vai ser extirpada da sua vida. Mas uma vez que aquela palavra o Senhor está falando com você, ela está trazendo entendimento para você, ela está te trazendo fé, aquela palavra ela te traz conforto. E qual foi a palavra que José pregou no seu último sermão? Essa palavra é muito importante e ela vai se cumprir. Vamos ao texto Gênesis, capítulo 50, versículo 24. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. O povo do Senhor provavelmente não fortaleceu essa palavra nas próximas gerações. Aquela palavra era para ser uma palavra repetida de pai para filho e assim por diante. Cada um deveria lembrar o outro a respeito dessa palavra. Que palavra é essa? Que o Senhor certamente visitaria aquele povo e levaria aquele povo para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, quando nós lemos no livro de Deuteronômio, é exatamente o que Moisés ele faz. Ele já com 120 anos,
Moisés ele vai repetir as palavras da lei para a nova geração. Isso é muito importante, que aquilo que nós temos do Senhor, nós venhamos passar aí para os nossos filhos para os nossos netos, e em quantas gerações o Senhor nos permitir ver, que nós tenhamos essa preocupação e essa responsabilidade de passar a palavra do Senhor. Assim que o Moisés ele saiu do Egito por ter matado um egípcio que castigava um hebreu, passou algum tempo e o rei do Egito ele morreu. E o povo aproveitou esse momento para poder clamar ao Senhor. Quando esse povo ele clama ao Senhor, o que acontece? Êxodo capítulo 2, versículo 23. Nós vamos ler. Então, o Senhor, ele ouvindo o clamor do povo, reativou a promessa. A promessa estava viva no Senhor, mas a promessa estava morta no povo, pois o povo havia esquecido. Todas as promessas estão vivas no Senhor. Salvação da minha casa, salvação da minha vida, as bênçãos que Ele tem para mim, tudo isso está vivo no Senhor. Ele já nos prometeu, mas quando nós esquecemos da palavra revelada, isso fica ali inativo. Quando o povo clamou ao Senhor, isso foi reativado. E diz assim em Êxodo capítulo 2, versículo 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então, nesse exato momento, o que já tinha acontecido? Moisés, como nós falamos aqui, foi enviado por Joquebede no rio, foi criado pela filha de Faraó, foi educado, foi alfabetizado no Egito, e já grande ele vê aquela cena do egípcio. Talvez não era a primeira vez que ele via isso, porque isso era recorrente, mas aquilo chegou num limite para Moisés. E Moisés ataca o egípcio, mata ele. No outro dia, Moisés vê dois egípcios brigando. E ali ele fala: o que está acontecendo? Ele vê aquelas duas pessoas brigando e fala: por que vocês estão brigando? Vocês são do mesmo povo. E ali eles viram para Moisés e falam: quem te colocou como juiz sobre nós? Porventura você vai matar a gente também? Então você percebe que ali já tinha dado muito errado aquilo que o Moisés havia feito, porque aquela notícia ela estava se espalhando. E o Moisés falou: puxa, se isso aqui chegar nos ouvidos de Faraó, eu preciso estar longe, porque eu sei o que ele vai querer fazer. Exatamente. Quando o Faraó ficou sabendo, esse Faraó ficou enfurecido e procurou matar Moisés. E o Moisés ele acaba fugindo para Midian. E passado algum tempo, como a palavra diz, esse rei morreu e o povo clamou. Quando o povo clama, aonde o Moisés ele está? Moisés ele está nas terras de Midian, vivendo como um pastor de ovelhas, casado com a Zípora, tem o Jetro que é um sogrão paizão. Então a vida dele está maravilhosa. Só que ali o Senhor fazendo o Moisés voltar para o Egito, porque o povo havia clamado: Moisés, você iniciou lá uma revolução e eu preciso que você vá lá finalizar o que você iniciou. Você livrou um hebreu da mão do egípcio, mas agora eu quero todos. Eu não quero um hebreu na mão de nenhum egípcio. Então Deus inicia um plano de resgate. Moisés, Arão, demonstração de poder, 10 pragas, Mar Vermelho. E assim que Moisés ele sai do Egito, ele leva consigo os ossos de José, cumprindo aí a segunda parte da pregação de José. A primeira parte era: certamente Deus visitará vocês. Agora eu peço
que, sob juramento, vocês tirem os meus ossos do Egito. E assim foi feito. Assim que veio a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, e aí o faraó estava tão baqueado pela morte de seu filho que ele liberou o povo. E o povo saiu do Egito, mas daqui a pouco o Senhor endureceu o coração. A palavra do Senhor diz que ele disse: não, não, vamos atrás deles. E aí a Bíblia diz que enviaram todos os carros e cavaleiros, o exército de Faraó atrás do povo hebreu. E assim o povo hebreu passou a seco pelo meio do mar, que se abriu ao poder do Senhor, e ali também entrou no mar o exército de Faraó. Mas o Moisés estendendo novamente a mão, o mar se fecha e todo o exército de Faraó acaba perecendo no mar. O Senhor ali acabando tanto com o cavalo e o cavaleiro. Então, nesse momento de saída, assim que Faraó libera, ele pega os ossos de José e leva com ele. O povo agora está no deserto, e no deserto o Senhor quer um povo obediente. Porém, uma vez o povo do Senhor livre no deserto, começaram as reclamações. Por que que não ficamos lá? Lá tinha comida, lá tinha isso, lá tinha aquilo. E aí nós vamos ver no Êxodo capítulo 16 que o Senhor vai trazer a eles o maná. O Senhor quer um povo obediente, e antes de o Senhor lhes dar a lei, ele começa a introdução da lei, ou seja, pequenos pedidos. E o primeiro deles veio com o maná. Êxodo capítulo 16, versículo 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matar de fome toda essa geração. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então o Senhor tinha deixado bem claro que todos os dias ele enviaria o maná. E esse maná ele não poderia ser guardado para o outro dia. Cada um comeria o que pudesse comer, o que tivesse estrutura para comer, mas que não deixasse para o outro dia. Mas ao 6º dia, que era o dia do descanso do Senhor, eles pegariam o que aguentariam comer, como na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas que para o sábado eles colhessem o dobro do que eles conseguiam comer, para que no outro dia eles descansassem. Eles não precisariam sair para poder colher o maná. E assim foi. Ao 6º dia, eles fizeram esse recolhimento ao dobro, porque no 7º dia, que é o dia do descanso, eles poderiam comer o que haviam pegado no outro dia. E de fato, no 7º dia, não havia o maná no campo para poder ser recolhido. Porém, o povo passou a desobedecer. O povo guardou o maná por outro dia, que amanhecia podre e cheirando mal e cheio de bicho. O Senhor começou a dar pequenas ordens para ver se o povo andaria na lei dele ou não. Isso me faz recordar, e até para finalizar aqui, uma palavra que diz: seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocará. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com grandes coisas, com grandes feitos que precisamos realizar, que esquecemos de obedecer ao Senhor nas pequenas coisas.
nas coisas simples. Então, que essa palavra de hoje, ela acenda no meu e no seu coração. Talvez o Senhor pediu, faça uma oração, e ali você não orou. Talvez o Senhor pediu, faça algo simples, e nós não fizemos. Então precisamos entender que os pequenos pedidos me prepararão para obedecer os grandes pedidos. Você já fez essa oração? Senhor, eu quero ser totalmente seu, me ensina a te obedecer. Obedeça nas pequenas coisas. Obedeça no que hoje você pode. E amanhã o Senhor fará de você uma torre forte. Algo que muitos vão olhar e falar: como que essa pessoa pode obedecer a Deus em tudo que Ele pede? Porque ela começou obedecendo nas pequenas coisas. Deus te abençoe. Quem sabe nós não venhamos continuar. Aqui o Senhor vai começar a dar a lei de fato para o povo. Os 10 mandamentos, a lei sobre tudo o que há, sobre tudo o que existe. Que o Senhor nos dê sabedoria e direção para isso fazer. Deus te abençoe e até o próximo devocional.